Sejam bem-vindos ao Orlecast, esse projeto que tem como objetivo trazer informações sobre saúde, longevidade, performance, tudo pautado na ciência e na ética. E hoje nós estamos com um convidado super especial que veio de fora de São Paulo para participar, então me sinto verdadeiramente honrada, Dr. Ivan Porto. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá, Dani, é uma satisfação estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite e vamos falar um pouco sobre TRT, emagrecimento, qualidade de vida para os nossos pacientes. Tema super em alta, né? Falar de terapia de reposição de testosterona, performance, emagrecimento, é sempre polêmico e sempre traz muita pauta, né? Então acho que vai ser uma conversa legal pra gente. Sim, vamos tentar entrar em algumas polêmicas, porém esclarecer, de acordo com a ciência, como a gente pode conduzir esses casos de pacientes com baixa testosterona ou pacientes que eventualmente estejam fazendo uso inadequado desse hormônio da melhor forma possível, com base na ética e na ciência, como você mesma falou. É porque, assim, é uma realidade, né, Ivan? Hoje o paciente, as pessoas têm acesso a medicamentos que não necessariamente vão ter uma prescrição médica. Então, acho que o primeiro ponto é a gente desmistificar o que existe de ciência por trás da terapia de reposição de testosterona e também saber lidar com aquele paciente, aquela pessoa que está fazendo um uso ali por conta própria, como que a gente pode também conseguir acompanhar essa pessoa e trazer uma camada de segurança na saúde dela, né? Sim, é importante que todos se sintam acolhidos pelo médico. Como esse é um assunto polêmico e que muitas vezes é mal visto por grande parte da comunidade médica, eventualmente pacientes que fazem uso por conta própria desse tipo de medicamento, a gente sabe que isso existe, já que são medicamentos acessíveis fora do ambiente médico, né? Fora da área de prescrição médica, vamos dizer assim. Muitas vezes esses pacientes não se sentem seguros nem acolhidos para procurar um médico para acompanhá-los, de forma que esse acompanhamento possa mitigar possíveis efeitos colaterais graves até que podem acontecer com esse uso inadequado. Perfeito. Bom, então para começar, a gente falou já terapia de reposição de testosterona, né? Para o pessoal que está assistindo, que está nos ouvindo, o que seria então o conceito de a terapia de reposição de testosterona? Certo. Bom, antes disso, deixa eu só me apresentar. Eu sou o Dr. Ivan Porto, eu sou médico, especialista em clínica médica, sou pós-graduado em medicina integrativa e nutrologia. E atualmente o foco do meu trabalho é terapia de reposição de testosterona em homens, além disso, tratamento de obesidade e sarcopenia. Então, o que seria a definição de terapia de reposição de testosterona atualmente é fazer o tratamento de pacientes que têm uma condição clínica chamada hipogonadismo. O que é o hipogonadismo? É a falha dos testículos ou gônadas na produção da testosterona natural no homem. E isso leva a determinados sintomas que são bem genéricos, como perda da libido, perda da energia, disposição, vitalidade, fraqueza muscular. E esses pacientes eventualmente podem necessitar fazer um tratamento com o uso dessa molécula, desse hormônio chamado testosterona, para fazer uma reposição daquilo que está faltando, daquilo que o organismo deles não está conseguindo produzir. E aí existem diferentes formas de se fazer essa reposição, existem diferentes abordagens também em relação a esse tratamento, não necessariamente existe apenas a reposição de testosterona que pode ser feita para esses pacientes, mas a gente pode também tentar estimular esse testículo a funcionar de uma forma mais eficaz, vamos dizer assim, através de medicamentos que não são a testosterona. A gente E pode, até hábito de vida, né? Também. Justamente, a gente pode tentar melhorar o sono desse paciente, a alimentação.
enfim, fazer uma pesquisa geral do que é que está acontecendo na vida dele que pode estar causando esse hipogonadismo e, através disso, melhorar essa função testicular sem necessariamente dar a testosterona. Dar a testosterona, fazer uma terapia de reposição de testosterona é terapia de última linha, nesses casos de hipogonadismo. Perfeito. Então, assim, existe uma faixa de normalidade da testosterona para o homem. Tá? Sim. Qual que seria essa faixa? Existe essa faixa que é uma faixa laboratorial, numérica, né? Que é levada em consideração e isso varia entre 300 e 350 De mínimo ali, né? como valor mínimo, até aproximadamente 800 a 1.000, isso depende da referência. Mas o mais importante para o diagnóstico de hipogonadismo é que o paciente esteja nessa faixa aí, abaixo de 300 ou 350. Isso depende se é consenso europeu ou consenso americano. Consenso europeu considera 350 como nível mínimo e consenso americano considera 300 como nível mínimo para se dar o diagnóstico de hipogonadismo, então, para que se inicie esse tratamento. Um detalhe: é necessário que haja duas medidas em momentos diferentes dessa testosterona, que haja duas coletas de sangue, duas dosagens em dias diferentes, que isso seja feito pela manhã, pois é o horário em que ocorre o pico da testosterona, o pico fisiológico, né? Porque quando a gente dorme é quando se produz grande parte da nossa testosterona, então a gente acorda com a testosterona mais alta e vai dormir com a testosterona mais baixa. E é necessário que seja feito pela manhã, em 2 dias diferentes, e além disso, principal, que haja sintomas. Então, pode ser que o paciente tenha níveis abaixo de 300, 350 de testosterona, mas não tenha nenhum sintoma, dentre aqueles que eu falei: perda de libido, baixa qualidade da ereção, queda da vitalidade, de força, disposição e tal. Se ele não tiver sintomas, aí já não faz muito sentido a gente fazer um tratamento. Até porque existe uma adaptação fisiológica da produção de testosterona. Eu trabalho, você também trabalha com atletas. Eu trabalho muito com foco em atletas de endurance, atletas que fazem ali triatlo há 10, 15, 20 anos. E existe uma adaptação fisiológica. Então, se é uma pessoa, um homem, que fez ali uma dosagem de testosterona, veio um valor abaixo de 350, mas ele está performando bem, ele não tem nenhuma queixa, a parte sexual dele está toda preservada, aparentemente, ao que tudo indica, aí você vai excluir outras causas de hipogonadismo, pode ser uma adaptação fisiológica, né? Então, o sintoma ele tem que acontecer. É interessante que a gente tende a pensar que o atleta vai ter níveis cada vez mais altos de testosterona em função do excesso de atividade física, de estímulo muscular e tal, mas o que ocorre no longo prazo é justamente o contrário, né? A gente pega muitos casos de atletas que têm testosterona baixa. Pois é, e a pessoa está performando super bem, né? Então, se não tiver o sintoma, aí não tem indicação de fazer o tratamento. Não faz sentido. O sintoma é o principal. Inclusive, a pessoa pode ter um nível sérico de testosterona mais alto do que esses 300, 350, vamos supor que a pessoa tenha 426 de testosterona, mas ela tem sintomas importantes de hipogonadismo, já faz sentido a gente pensar em tratar, mesmo com níveis considerados normais. Né? É uma zona cinzenta, né? O que fazer com aquele paciente que tem níveis sanguíneos considerados normais de testosterona, mas tem sintomas de baixa testosterona? É uma zona cinzenta. E aí cabe ao médico, em conjunto com o paciente, tomar a decisão de como que vai ser conduzido esse tratamento. Pode ser que se tente primeiro melhorar estilo de vida, né? Corrigir certos fatores, principalmente sono, alimentação, às vezes um excesso de treinamento, né? Que possa estar causando esses sintomas de baixa testosterona.
Em segundo lugar, talvez fazer um estímulo testicular para que esse testículo volte a ter uma função mais adequada. E aí, se nada disso funcionar, em terceiro lugar, quem sabe fazer uma TRT, mesmo com níveis limítrofes ali, ainda considerados normais. Porque às vezes essa testosterona de 426 pode já estar baixa para ele, né? Se é Sim. uma pessoa que sempre manteve ali uma testo acima de 800 fisiológica e de repente cai mais pela metade esse valor, ele vai apresentar sintomas, né? Então, Sim. fica uma zona cinzenta, porque se você olha pelas referências científicas, você teria ali uma testosterona normal, mas o paciente na sua frente, ele está apresentando um sintoma, né? Sim. Eu sou clínico, né, de formação, e a gente sempre aprende que a clínica é soberana, né? A gente não trata exames, tudo isso a gente ouve muito na faculdade. E essa é uma área em que, de fato, a clínica é extremamente soberana. Eu não estou olhando ali apenas para um resultado, um número numa tela ou num pedaço de papel. Eu estou olhando para um paciente que está me relatando alguns fatos ali que certamente não estão sendo adequados para a vida dele, né, e tal, no geral. E o número é mais um dado que vai corroborar com o meu raciocínio clínico, né? Não necessariamente o paciente tem que preencher um critério e estar abaixo de 350 ou 300. Então o cara que está com 351, Tá ele não normal. merece tratamento. Tá? Não é bem assim. Medicina não é assim, né, que funciona. O dado laboratorial, nesse caso, é secundário. O dado clínico, as queixas do paciente são muito mais importantes e são levadas de fato em consideração na decisão médica. E aí, quando essa pessoa chega para você, vamos pegar essa testosterona numa zona cinzenta, manter um hipogonadismo secundário, né? Então, você teria que pesquisar, ou pode ser primário, ou pode ser secundário. Existe essa diferenciação na prática clínica? Existe, Tá. existe. O hipogonadismo primário significa o quê? Para a gente entender isso, é necessário fazer uma explicação de como é que funciona a produção de testosterona no organismo. Então, os testículos no homem são os principais responsáveis pela produção de testosterona. Então, eles vão produzir ali cerca de 95% da testosterona masculina e os outros 5% vão ficar por conta ali das adrenais. Então, como que esses testículos produzem a testo? Eles sofrem uma ação de um hormônio chamado LH, que é produzido aqui na hipófise. O LH leva uma informação para os testículos dizendo que eles precisam produzir essa testosterona. Os testículos, então, secretam testosterona na corrente sanguínea e essa testosterona aumenta. Essa testosterona mais alta leva uma mensagem lá para a hipófise dizendo que não precisa mais de tanto estímulo, e aí o LH diminui, a produção testicular diminui, e isso ocorre ao longo de todos os dias. É o que a gente chama na medicina de ciclo circadiano. A testosterona ela obedece, a produção da testosterona obedece esse ciclo diário. Então, o hipogonadismo primário seria um defeito testicular, um defeito de produção do testículo. Ou seja, o testículo recebe estímulo de forma correta, né, da hipófise, do LH e tal, mas a função testicular, por algum motivo, está prejudicada e não consegue corresponder a esse estímulo, produzindo uma quantidade adequada de testosterona. Então, esse seria o hipogonadismo primário. Hipogonadismo secundário é o que vem lá da hipófise. Existe um defeito de estímulo hipofisário para a produção testicular. O testículo está bem, não tem nenhum defeito, mas ele não está recebendo estímulo adequado e por isso ele não produz testosterona de forma adequada. E aí, nos casos do dia a dia, a gente acaba pegando mais o hipogonadismo secundário, né? Aquele pessoa que já teve ali
um estímulo testicular em algum momento e, de repente, para de produzir na vida adulta. Sim. Né? Que difere ali um pouco do primário, que seriam mais pacientes mais jovens, que não formam caracteres secundários. Não é tanto... Eu não atendo pediatria, então acabo não chega a isso. Dentro do secundário, então, chegou para você esse paciente com a testosterona ali na zona cinzenta de 400 e alguma coisa, tem sintoma, aí você vai investigar isso, certo? Como que você faz esse primeiro olhar ali? Bom, primeiro através da anamnese, questionando quais sintomas esse paciente procura. E quando ele chega até mim, como eu já sou um médico que trabalha com isso, ele já vem enviesado, né? Ele já vem buscando esse tipo de tratamento específico, ele já sabe mais ou menos qual é o problema que ele tem. E aí, além da anamnese, eu vou solicitar alguns exames importantes, vou avaliar toda a parte bioquímica desse paciente, metabólica, nutricional e hormonal, focando principalmente nos hormônios sexuais. Então, vou dosar FSH, LH, testosterona, total e livre, biodisponível, SHBG, dihidrotestosterona, estradiol. Faz uma avaliação completa ali, né? Perfeito. E agora é interessante que na minha prática clínica, eu não sei se pelo fato de eu ser um pouco mais jovem, eu atendo pacientes mais ou menos da minha faixa etária e um pouco mais velhos também, mas não tão idosos. E eu acabo pegando muito caso de hipogonadismo primário. O paciente tem um LH normal, ele tem estímulo, mas a função testicular dele não está boa. E aí, quando a gente vai investigar, são inúmeras as causas. Por exemplo, obesidade, super comum. Uso crônico de cannabis há muitos anos. Esses pacientes, quase 100% vêm com testosterona baixa. Olha só. E pacientes que a gente não sabe nem explicar o porquê que estão com a testosterona baixa, mas parece que é um fenômeno, já existem até estudos em relação a isso. De certa forma, um fenômeno que essas novas gerações têm níveis de testosterona bem mais baixos do que pessoas com a mesma idade há anos atrás. Tem, inclusive, um estudo que comparou pacientes desde a década de 60, 1960, até 2015, e comparou níveis de testosterona entre pessoas da mesma idade. Por exemplo, uma pessoa de 30 anos lá em 1960 com uma pessoa de 30 anos em 2015. E o resultado do estudo foi que os níveis em 2015 eram 30% mais baixos do que lá em 1960. E eles chegaram a entender o que poderia ser a causa disso? Mudança de hábito de vida? Levantam hipóteses como mudanças de hábito de vida. Eles falam sobre ingestão de microplásticos que tem uma certa ação como se fossem xenoestrógenos e se ligam a receptores androgênicos, impedindo a ação da testosterona nesses receptores. A alimentação, privação de sono. Agora, é interessante que em alguns países não houve essa diminuição, como, por exemplo, Uzbequistão, Sibéria, países asiáticos, eu não me lembro exatamente quais, mas esses dois estavam na lista, e levantam a hipótese de que nesses países as pessoas continuam se expondo mais a ambientes externos, são menos sedentárias, fazem mais trabalhos corporais, físicos, manuais. E aqui no Ocidente a gente teve uma tendência a se desenvolver para ter comportamentos mais sedentários ao longo do tempo. Uma sociedade mais obesogênica também, né? Sim. Tá, entendi. Mais sedentário, alimentação mais pobre em nutrientes. Sim. Legal esse estudo. Na minha prática, chega muito paciente com hipogonadismo por conta da obesidade. Acho que a gente pode até... É de praxe. É interessante isso, né? A obesidade causando esse hipogonadismo. Então, voltando, nem todo paciente com hipogonadismo, com baixa de testosterona, ele vai receber o tratamento para testosterona, né? Com reposição. Pode ser que ele receba um tratamento para tratar a obesidade
e aí ele volta a ter um nível de testosterona mais alta, né? Com certeza. E aí um outro que chega muito, um outro perfil para mim, são esses três, né? Primeiro, a adaptação fisiológica, que é aquela pessoa que faz muito exercício físico e adaptou. A obesidade, provocando essa baixa de testosterona. E o terceiro, que é bem interessante também, é a baixa disponibilidade energética, que na mulher seria aquele Red Syndrome, e que no homem faz o LEA, que é a baixa disponibilidade energética causando a baixa produção de testosterona, que aí vem com sintomas. É uma pessoa que faz exercício físico e, de repente, começa a perder performance, começa a ficar mais fadigado, diminui o VO2, não consegue chegar em exercício submáximo e você vai analisar, a dieta não está ajustada com o nível de carboidrato e aí acaba refletindo também na testosterona. Isso chega para você também? Chega. É comum que isso aconteça porque muitas vezes o paciente que é atleta amador, ele foca muito no exercício físico e ele não tem uma preocupação tão grande com a dieta. Principalmente quando é um paciente que está focado em emagrecer, ele simplesmente passa a não comer, vamos dizer assim, negligenciar a comida. Faz uma restrição energética muito grande. Assim, de tudo, sabe? Sem bater metas proteicas, gordura elimina praticamente tudo. Carboidrato, então, e a gente sabe que a testosterona precisa de gordura para ser produzida, é um hormônio derivado de colesterol. E o próprio overtraining por si só, ele faz com que o paciente ele não se dê tempo para produzir a testosterona. Você aumenta muito o cortisol nessas situações, que é o hormônio que vai se elevar com o estresse físico nesses casos. E o cortisol tem uma ação completamente antagônica à ação da testosterona. Então, se esse paciente tem um cortisol muito alto, com certeza ele não vai ter uma boa qualidade de sono. Se ele não tem uma boa qualidade de sono, ele não vai conseguir produzir uma boa quantidade de testosterona. E aí isso vai culminar em pouco tempo num hipogonadismo. E isso aí tem consequências, né, para a performance atlética da pessoa. Então, assim, é isso, né? Às vezes a pessoa fica achando, eu tô com a testosterona baixa, então eu preciso repor. Antes disso, vem uma série de avaliações que precisam ser feitas. E, em último caso, como você brilhantemente falou, vai ser a via da reposição da testosterona, né? Bom, mas aí vamos chegar nesse ponto, então. Esse paciente, ele chegou para você, essa pessoa, com uma testosterona mais baixa e você viu ali, descartou a possibilidade de ser uma obesidade ou até uma baixa disponibilidade energética, adaptação fisiológica. E você entendeu que precisa fazer um tratamento medicamentoso ali. Primeiro ali, então, seria um estímulo do testículo. A gente tem medicamentos que conseguem fazer isso? Tem. O mais conhecido é o clomifeno, que é um remédio utilizado para tratar a infertilidade em mulheres, mas ele pode ser utilizado em homens em doses mais baixas, é claro. Inclusive com a posologia bem mais flexível, eventualmente você não precisa nem dar esse medicamento todos os dias, dependendo da dose para o homem. E esse medicamento ele vai estimular o testículo a funcionar de uma forma melhor. E depois de um tempo, entre 30, 90 dias, às vezes até 120 dias, provavelmente esse paciente vai ter um aumento nos níveis de testosterona. O que eu vejo no meu consultório é que um resultado muito bom de terapia com clomifeno é o paciente chegar a dobrar os níveis de testosterona que ele tinha no início, antes de começar a medicação. Então, por exemplo, se ele tinha por volta de 300, 320 lá no início do tratamento, ele vai ter por volta de 600, 650 no final do tratamento com o clomifeno. Agora, há duas questões importantes em relação ao desfecho do tratamento com o clomifeno. A primeira delas é a seguinte: será que esse paciente, apesar de ter aumentado os níveis séricos de testosterona, vai ter melhorado sintomas? Nem sempre isso acontece. Né? O que a gente vê na prática é que a chance é grande disso não acontecer, ou se acontecer,
acontecer de uma forma desproporcional ao aumento desses níveis de testosterona no sangue. Ou seja, dobrou o nível de testosterona, mas os meus sintomas melhoraram um pouquinho. Não dobrou, né? Vamos dizer assim, a melhora dos sintomas. Outro fator, quando eu parar de administrar esse clomifeno, será que os níveis de testosterona desse paciente vão continuar altos, como eles ficaram enquanto eu estava dando clomifeno? Geralmente os níveis caem. Então, será que vale a pena ficar dando clomifeno para o paciente ad eterno? Isso não é nem indicado, né? Pode ser que o paciente que é obeso, está fazendo um tratamento bem ajustado para emagrecer e tomou clomifeno para corrigir esse hipogonadismo ali durante o tratamento para obesidade, melhorou os níveis de testosterona, perdeu peso e tal. Pode ser que esse conjunto de fatores faça com que os níveis de testosterona se mantenham bons após a interrupção do clomifeno e que haja melhora dos sintomas. Mas se o paciente não emagreceu, não melhorou o estilo de vida e tal... Ele não tratou a base, né? Se você tirar o clomifeno... Vai voltar para o que era, porque não tratou a origem do problema, né? E aí você precisa recorrer a TRT. Agora, por que a TRT é um tratamento de última escolha? Esse é um assunto importante da gente abordar. Porque é um tratamento muito sério, é um tratamento que, quando o paciente começa, dificilmente ele vai querer parar, porque os benefícios que isso vai trazer para quem realmente precisa são enormes. A mudança na forma como o paciente se sente, na qualidade de vida, na libido, enfim, na performance, né, na energia, são assim gritantes para a maioria das pessoas. E isso eu estou falando em níveis fisiológicos, tá? Tratamento médico. E, além disso, ocorre um fenômeno muito interessante, que é a supressão da produção natural de testosterona, a supressão do eixo hormonal hipófise-testículo, que é aquele fenômeno que eu expliquei lá no início. O que acontece quando você dá qualquer tipo de hormônio para uma pessoa? Hormônio nada mais é do que uma substância que o seu próprio corpo produz e que carrega uma mensagem que vai ter um efeito no seu DNA, e esse efeito vai produzir ações em diferentes células, tá? Então a testosterona é um hormônio e ela vai ter ações em praticamente todas as células do seu organismo, vários tecidos têm receptores para testosterona. Então, quando eu dou um hormônio que vem de fora, na forma de medicamento para o meu organismo, o organismo entende que esse hormônio já está muito alto. Ele não sabe se é um hormônio que veio de fora ou se foi ele que produziu. É tudo testosterona, entendeu? Então, a interpretação que o seu organismo faz é a seguinte: bom, já tem muita testosterona circulando aqui, eu não preciso produzir mais. Ocorre aquele feedback negativo, né? O estímulo para a produção de testosterona natural para de acontecer, porque os níveis já estão muito altos. E aí, quando o efeito desse hormônio, medicamento que você colocou para dentro do seu corpo acaba, porque ele tem uma dose, ele tem uma duração no organismo, aí o seu organismo ele tá com aquele eixo de produção desligado. Ele não vai produzir mais aquele hormônio da forma como ele produzia antes. Então, ou seja, começou a fazer uso de uma testosterona, tem que ter cuidado para a interrupção repentina, porque você vai em algum momento ficar sem a sua produção. Justamente. Então, o hormônio vicia? Não, ele não vicia, mas ele causa dependência, você fica dependente daquele hormônio. Vou falar um outro hormônio, tireoide. Vamos supor que você é diagnosticada com hipotiroidismo e você precisa fazer o uso de uma levotiroxina, que é um análogo do hormônio da tireoide, né?
E aí você começa a tomar isso todos os dias e tal. É o mesmo fenômeno que vai ocorrer. O eixo de produção do hormônio tiroidiano ele vai ser desligado, porque você está usando um hormônio que vem de fora. Então, se você parar de tomar o hormônio da tireoide, durante um tempo, não sei quanto tempo, vai depender de você e tal, da sua individualidade biológica, a sua tireoide vai ficar sem produzir hormônio. Né? Com a testosterona, a mesma coisa. Então, por isso que é muito sério você iniciar um tratamento de reposição de testosterona, porque se a pessoa resolver parar ou se ela precisar parar de tomar esse hormônio, ela vai precisar, primeiro, ter ciência de que ela não vai voltar a produzir a testosterona da forma como ela produzia antes, rapidamente. Isso vai demorar um tempo para voltar a acontecer. Quanto tempo? Não sei. Cada pessoa demora um tempo. Isso vai depender do tempo que você utilizou esse hormônio, vai depender da dose que foi utilizada e da sua individualidade biológica, principalmente. E aí a pessoa vai precisar, de forma ideal, fazer um tratamento médico para reestimular aquele eixo natural de produção de testosterona a voltar a funcionar. Perfeito. Então, é por isso que é muito importante que a pessoa que faz uso de testosterona, seja com prescrição médica ou sem prescrição médica, faça acompanhamento médico. Porque se algum dia ela precisar parar, ela vai sofrer consequências e essas consequências não são boas, são consequências sérias, né? Imagina a pessoa que tem testosterona abaixo de 300, 350, já tem sintomas. Imagina a pessoa ficar com níveis de testosterona de 100, de 50, porque é nesse nível que chega quando você para de fazer uma TRT. Até voltar ali o estímulo a acontecer, tem uma baixa muito grande da testosterona, até porque, a depender da testosterona que é feita, ela tem uma meia-vida diferente no organismo, né? Então, essa queda ela vai acontecer em dias, semanas ali, para níveis muito baixos, até ela voltar a subir. Antes da gente passar para as testosteronas que tem disponíveis e os efeitos, existe uma... Acho que isso é uma dúvida muito recorrente, que pelo menos chega para mim. Existe uma baixa de produção, uma queda de produção fisiológica da testosterona depois de uma certa idade, o que a gente ouve falar da andropausa? Andropausa existe, com certeza, e essa andropausa, isso até corrobora com o que a gente falou, de que os níveis de testosterona têm sido cada vez mais baixos em homens mais jovens, então essa andropausa tem começado cada vez mais cedo. Mas, de praxe, a andropausa começa ali por volta dos 35, 40 anos. Já começa a ter uma queda da testosterona a partir dos 35 anos. Uma queda gradual da testosterona a partir dos 35, 40 anos. Mas esse é um dado que, hoje em dia, eu acredito que precisa até ser estudado com mais pessoas para fazer essa análise de forma mais pormenorizada, porque eu acho que tem começado antes, pelo que eu tenho visto em exames, no consultório e tal. Mas é comum que isso aconteça e aí a cada ano que passa os níveis vão caindo gradualmente. E essa seria uma indicação clássica da TRT, que seria a terapia de reposição de testosterona. Sim, uma indicação clássica da TRT, e aí a pessoa precisa ter noção de que se vai começar a TRT em função de uma andropausa, no caso, que essa TRT muito provavelmente vai ser para a vida toda. Que é diferente da pessoa que tem obesidade, que vai tratar a obesidade, vai emagrecer e eventualmente o nível de testosterona pode subir, que aí tem algo além que precisa ser tratado, né? Na andropausa clássica ali, é uma terapia que provavelmente vai ser contínua. Sim, seria isso. Tem que ter em mente que provavelmente vai ser para a vida toda, porque a pessoa não vai querer parar. A pessoa vai começar a perceber os benefícios dessa terapia em termos de tudo, né? Foco mental, clareza mental, assertividade,
a força muscular. Se a pessoa fizer treinamento de musculação, ela vai ter um ganho de volume muscular, qualidade de ereção, libido. Então, é pouco provável que essa pessoa queira parar. E se ela parar, mesmo fazendo uma terapia para restabelecer o eixo hormonal, estimulando o testículo e tal, né? Além do clomifeno, pode ser usado até o HCG. O Choriomon que a gente tinha, né, antigamente, Isso. o Vidrel. Mesmo fazendo esse tratamento, os níveis de testosterona dela provavelmente não vão voltar a ser o que era antes. Justamente porque ela se encontra na andropausa, né? Vamos supor que ela ficou 5 anos em TRT. Então, dentro desses 5 anos aí, ela perdeu uma capacidade de produção de testosterona em função do envelhecimento. E, além disso, ela ficou em TRT e os testículos ficaram senescentes. Então, provavelmente, ela não vai conseguir voltar aos níveis que ela tinha antes da TRT. Então, por isso é interessante mencionar que antes de prescrever e iniciar esse tratamento para o paciente, falar que, olha, provavelmente você vai precisar fazer esse tratamento para a vida toda. E é um compromisso que ele vai ter com o médico, né? E de fazer exames periódicos e tal, para avaliar possíveis efeitos colaterais, para possíveis ajustes de doses que vão sendo feitos ao longo do tempo. Então, é uma decisão muito séria. A pessoa que opta por fazer uma TRT tem que ser uma pessoa muito bem esclarecida a respeito daquilo que ela está fazendo. Perfeito. E, bom, já entrando no tratamento, então, existem muitas opções hoje de testosteronas disponíveis, e qual que é a diferença entre elas, assim? Não acredito que sejam muitas, não. Para mim, poderia haver mais. Mas o que a gente tem hoje no Brasil, disponíveis com aprovação da Anvisa, com acesso em farmácias convencionais ou de manipulação, são a... Você tem... Posso falar nomes comerciais aqui porque não tem genérico, tá? Então você tem a Durateston, que são 4 ésteres combinados de testosterona, um éster de meia-vida muito curta, outro éster de meia-vida curta, um éster de meia-vida média e um éster de meia-vida longa. Você tem o Deposteron, que é o cipionato de testosterona, que é um éster de meia-vida média, né? Vai durar aí uns 8 dias por aí, a meia-vida dele. E você tem o 1-decilato de testosterona. Esse já tem diferentes marcas, então não vou falar nome de marca aqui. Mas é um éster de meia-vida maior que foi feito para ser aplicado aí a cada 60 dias, em média, às vezes até 90 dias. Isso varia de acordo com cada paciente. Em média aí 12 semanas as aplicações dele. Então, esses são os que a gente tem disponíveis para injeção intramuscular. Aí a gente tem disponível o Androgel, que você consegue comprar na farmácia, uma dosagem fixa, e você pode manipular o gel de testosterona. Esse gel que eu estou falando é um gel de passar na pele, é um gel transdérmico. E você tem também algumas farmácias de manipulação que fazem testosterona sublingual. Tanto o gel quanto a testosterona sublingual não são ligados a ésteres. O que são os ésteres? Ésteres são moléculas de gordura que se ligam à testosterona e conferem à testosterona uma meia-vida, um prazo de duração um pouco maior no organismo. Então, a testosterona que é ligada a um éster, ela vai demorar mais para ser liberada. Então, se você passa gel ou se você usa testosterona sublingual, essa testosterona ela tem uma ação super rápida no organismo. Assim que ela cai na corrente sanguínea, ela já começa a agir e logo ela acaba. Ela tem um período de duração de algumas horas ali. Então, tem até muita gente que fala que o gel pode ser usado uma vez ao dia e tal, mas eu não vejo muito sentido em usar, principalmente para homem,
gel só uma vez ao dia, porque dura muito pouco tempo, né? E a ação da testo, ela deveria durar o dia todo ali, mesmo que com certas oscilações, né? Então, eu particularmente, eu não prescrevo gel na minha prática clínica e nem testo sublingual. Eu acho que é pouco eficaz, assim, E a, principalmente para homem. e a posologia também diária ali, várias vezes ao dia, pode atrapalhar esse homem na manutenção disso no longo prazo, né? O que eu tenho mais receio também é que o gel é o seguinte, como você passa na pele, você acaba colocando outras pessoas em risco. Então, vamos supor que um homem está usando uma dosagem alta de 50, de 100 miligramas ali por dose, e aí ele é casado, encosta na mulher e aquele resquício de gel ainda está ali na pele. Esse contato pode ocorrer várias vezes ao dia ou algumas vezes na semana, e essa mulher vai acabar podendo estar sujeita a sofrer consequências da ação dessa testosterona. Isso é um pouco perigoso. Se for uma pessoa que tem filho pequeno em casa, então, nossa senhora, Deus me livre, é super perigoso. Então eu não prescrevo por conta disso. E já prescrevi quando eu comecei a trabalhar nessa área, e aí eu percebi que o gel ele acabava causando uma certa resistência ao longo do tempo no homem. No início tinha um efeito bom, um resultado bom, mas ao longo do tempo o paciente precisava de doses cada vez mais altas do gel para manter os mesmos níveis de testosterona que ele teve lá no início. Então, por isso, eu não sei por qual mecanismo, até procurei estudar sobre isso, mas não encontrei informações consistentes que pudessem explicar se há algum tipo de resistência na pele e tal. Uma informação interessante que eu encontrei nesses estudos foi que os efeitos colaterais do gel em termos de acne, queda de cabelo, podem ser um pouco maiores em função do aumento da alta expressividade de receptores para DHT na pele. Então, seria mais um motivo aí para evitar o gel quando possível. Para mim, a terapia de reposição de testosterona tem que ser feita de forma injetável para homens. Para mulher é outra história, porque as doses das injeções de testosterona são extremamente altas, e aí você fazer terapia injetável de testo em mulher é muito perigoso. Não faz tanto sentido, né? Aí o gel já é mais adequado. Até porque a gente está falando que a mulher vai de 0 a 60, né? Qualquer dose acima de 60 de testosterona já é ali um quadro de hiperandrogenismo, né? Você tem que investigar. Então, imagina, o homem com 60, ele está com um caso gravíssimo de hipogonadismo. E a mulher já está com um extremo da testosterona alta, né? Sim. Então, é uma diferença assim, uma janela muito grande de diferença, né? Inclusive, eu assim, acho que testosterona para mulher é uma terapia, é a última da última escolha, sabe? Tem várias outras coisas que podem ser tentadas antes. É muito perigoso você fazer esse tipo de terapia em mulher. Perfeito, perfeito. Bom, e aí falando então das terapias injetáveis, você trouxe aqui 3 opções. Existe diferença em quando aplicar cada uma delas? Como que isso acontece no seu dia a dia? Sim, existe. Esse é um assunto extremamente controverso, porque existe uma classe da medicina que trabalha com isso, que fala o seguinte: é tudo testosterona, não tem diferença nenhuma, pode ser um decilato, cipionato, enantato, que é uma outra medicação que a gente não encontra em farmácias no Brasil, mas que é produzida em outros países, e há pessoas que usam e tem um perfil de meia-vida e de efeitos colaterais, assim, que é muito bom. Na minha visão, inclusive, o enantato é a melhor testosterona que existe. Farmácia de manipulação não produz o enantato? Pode fazer. Você pode conseguir através de farmácia de manipulação.
Nos Estados Unidos tem até o Zyosted, que é uma canetinha de injeção subcutânea de enantato que foi feita para ser administrada até diariamente. Olha só. Em menores doses. Então, o enantato ele tem uma meia-vida ali por volta de 4 a 6 dias, ele quase não faz pico. Dificilmente você vê efeitos colaterais de pele, como acne, queda de cabelo. É uma medicação, para mim, é o melhor éster de testosterona que existe. E aí, por exemplo, se você compara com um cipionato de testosterona, que tem uma meia-vida parecida, de uns 7, 8 dias aí. Essa questão de meia-vida, a gente que é médico, a gente está acostumado a achar que assim, a meia-vida é igual para todo mundo, né? Mas cada um vai metabolizar a droga de uma forma. Então, a meia-vida, para mim, pode ser diferente para do João, né? Enfim, a meia-vida você vai ter uma noção através do acompanhamento do seu paciente ali, fazendo exames e tal. Então, uma droga que se equipara ao enantato é o cipionato, que a gente consegue aqui no Brasil. E o cipionato é uma medicação que a gente já observa muito mais efeitos colaterais em termos de pele, acne, queda de cabelo e retenção hídrica. O paciente fica muito mais retido, com a pele mais espessa. Se ele não estiver fazendo uma dieta extremamente rigorosa em termos de restrição de carboidratos, principalmente, ele vai ficar com uma retenção bem maior. E já com o enantato a gente não vê muito isso, sabe? Legal. Então, a escolha da medicação é algo extremamente individualizado. Por exemplo, a Durateston, que são aqueles 4 ésteres lá. Ela foi uma medicação que foi criada como uma testosterona inteligente. Por quê? Como ela tem ésteres com diferentes meias vidas, ela vai sendo liberada aos poucos, né? Vai fazendo 4 picos ao longo ali de umas 3, 4 semanas. E a ideia é que quando o primeiro pico estivesse caindo, o segundo pico estivesse subindo, né, e tal. E por isso ela mantivesse níveis mais estáveis. Agora, na prática, a gente vê que tem pacientes que dão muito certo com esse tipo de medicação e tem pacientes que vão oscilar demais o humor, que num dia a libido tá muito boa, no outro dia tá ruim, e essa oscilação ela é péssima. A testosterona, o ideal é que ela não oscile, né? O ideal é que ela fique o mais estável possível. Então, assim, não é bom nem que ela fique muito para cima, nem muito para baixo. E aí, para isso, é interessante que a gente tenha um controle rigoroso através de exames e conversas com o paciente para saber como é que ele está se sentindo, para encontrar qual é a dose ideal para esse paciente. Não necessariamente a dose ideal vai ser 1 ampola por semana, conforme manda a bula, ou 1 ampola a cada 21 dias, conforme manda a bula do outro medicamento. Não, às vezes você vai precisar fazer meia ampola a cada 5 dias, ou então 1/3 da ampola a cada 3 dias. Isso é extremamente variável. Isso não está em nenhuma diretriz médica, mas se a gente for seguir só diretriz médica, a gente vai fazer com que muitas pessoas não sejam tratadas da maneira que vai ser ótima para elas. Entendeu? Então, por isso que é importante que o médico saiba conduzir esse tipo de tratamento e acompanhe o paciente de perto para que ele possa encontrar a dose ideal para esse paciente. No meu entendimento, o principal problema em relação à TRT é dose e posologia. Porque existe uma ideia de que dose e posologia são fixas. A gente aprende isso na faculdade, né? O antibiótico tal, você dá de 6 em 6 horas, não sei o quê, para todo mundo é do mesmo jeito. Com TRT não é assim que funciona. E, infelizmente, não existe
um guideline, um estudo que vai conseguir te ajudar a individualizar esse tipo de terapia. Isso é só a experiência do médico que vai contar e fazer com que ele consiga ajustar a dose para todo mundo. É igual na terapia de reposição hormonal nas mulheres pós-menopausa. Se você pega o que está no livro, às vezes ele manda fazer o estrogênio pela manhã, a progesterona à noite, porque o estrogênio é mais excitatório, a progesterona tem um aspecto mais de relaxamento, mas a mulher ela tem o fogacho à noite. E o fogacho está diretamente relacionado à baixa do estrogênio. Então você pode mudar e colocar aquele estrogênio à noite para ela, e ela vai ganhar qualidade de vida nisso. Isso não está em diretriz nenhuma, mas na conversa com a pessoa, você consegue estruturar o melhor para ela e individualizar. A medicina é assim, né? A gente pega os estudos populacionais, que são generalizações por existência, né? Então, você pega uma população e vê ali a conformidade, a distribuição, a curva de Gauss, e aí você individualiza para aquele ser humano, dentro daquela conformação dele, o que vai ser melhor para ele. Acho que a medicina, quando a gente personaliza, ela consegue entregar muito mais qualidade para o paciente no tratamento. Justamente. Porque a gente precisa pensar o seguinte, quanto que um homem produz de testosterona diariamente? Vamos colocar aí uma média, né? Vamos colocar uma média aí de 10 nanogramas por decilitro, por aí. E aí você pega uma ampola de Durateston, ela tem 250 miligramas. Desculpa, eu falei nanogramas, mas são miligramas, né? 10 miligramas de testosterona por dia. Aí, se você coloca isso numa semana, aí você vai ter aí por volta de 70 miligramas por semana. Aí você pega uma ampola, vou pegar a de Deposteron, que é mais fácil fazer o cálculo, porque tem só um éster. Aí tem lá, o cipionato de testosterona, ele tem 250 miligramas. Desses 200 miligramas. Uma ampola de cipionato tem 200 miligramas. Desses 200 miligramas, você vai ter 140 miligramas de testosterona e 60 miligramas de cipionato. Então, se você dá uma ampola de Deposteron por semana, você vai estar dando o dobro da dose fisiológica, né, estimada que o homem produz semanalmente. Então, a gente precisa pensar nisso. Pode ser que a pessoa se dê bem com esse dobro aí toda semana, mas pode ser também que ao longo do tempo ela faça um empilhamento dessa medicação. Se você aplicar isso toda semana, numa semana ela vai ter um nível X de testosterona, na outra ela vai ter X mais Y, na outra X mais Y mais Z, e isso vai aumentando, entendeu? E aí no final de 1, 2, 3 meses, os níveis de testo dela estão normais. E aí você está seguindo algo que você achava que, aí fica que até no era normal. E aí vai para aquela questão da testosterona suprafisiológica, que já entra um outro cenário de riscos para o paciente, né? Isso. Então, o que é mais seguro, na minha visão hoje, é você dar níveis mínimos de testosterona, independente de qual éster seja, a não ser que a gente esteja falando de um éster que é o 1-decilato, que é um éster extremamente longo, aí já é outra situação, mas se você for pegar essas drogas tipo cipionato, enantato e a própria Durateston, é você começar com doses mínimas. O que eu estou falando que são mínimas? Não é uma ampola. Mínimo é tipo assim, se uma ampola tem 1 ml, você vai dar 0,1, 0,2 ml por aplicação. Aí você faz isso a cada 1, 2 dias, a cada 1, 2 ou 3 dias. E aí depois de 2 semanas você dosa novamente os níveis de testosterona do seu paciente, além dos outros hormônios sexuais, e ver como é que ele tá. Entendeu? O problema é que a ampola vem com uma dose muito alta. E essa ideia de que vamos fazer uma ampola aqui para a pessoa poder fazer uma aplicação a cada semana, a cada 10, 15 dias, a cada 2, 3 meses.
essa ideia ela se afasta muito do fisiológico. O fisiológico é produção diária. Aí a gente pensa, mas então vamos aplicar o gel. Não, o gel, ele para homem, ele não vai ter uma absorção muito boa. O gel você tem que jogar uma dose muito alta para a pessoa absorver um pouquinho daquilo ali. E você não sabe quantos por cento que ela vai absorver por conta da espessura da pele, enfim, tecido gorduroso que tem ali por baixo. Você perde a previsibilidade da É dose, né? muito Tá, impreciso. perfeito. Bom, e aí fez o tratamento dessa pessoa, começou a TRT. Como que é feito o segmento dessa pessoa com relação a exames de rotina, até mesmo efeitos colaterais, né? Você já falou um importante, que é a supressão da produção da pessoa com relação à testosterona. Existem outros efeitos colaterais e o acompanhamento desse paciente, como que ele é feito? Existem, sim. Bom, antes de iniciar o tratamento com testosterona, é muito importante a gente fazer a seguinte pergunta para o paciente: já tem filhos? Quer ter mais filhos? Ou não tem filhos e quer ter filhos? Porque além da supressão da produção natural de testosterona, ocorre uma supressão da produção de espermatozoides, que são produzidos também pelos testículos. Os testículos, ao longo do tempo, com a TRT, eles vão se atrofiando. E essa atrofia leva também à queda da produção de espermatozoides. Não necessariamente essa produção vai zerar por completo, mas o número vai cair consideravelmente, principalmente após um tempo grande de exposição à testosterona. E a qualidade desses espermatozoides também vai piorar consistentemente. Eles vão ter uma motilidade pior, uma forma imperfeita, vamos dizer assim. Então, essa é uma pergunta muito importante. Tá? Fazer um espermograma antes de começar o tratamento, caso o paciente queira ter filhos e tal, para a gente ter um parâmetro basal de comparação no final do tratamento, né, quando ele decidir parar de fazer a reposição e aí eventualmente ter filhos. Além disso, é importante que haja, principalmente no início, consultas regulares com o médico. As diretrizes preconizam acompanhamento a cada 3, 6, 9, 12 meses. Mas eu acho isso muito espaçado para quem está iniciando um tratamento com TRT. Primeiro, porque nem é possível que o médico prescreva mais de 5 ampolas de testosterona por consulta no Brasil. Então, essas 5 ampolas vão durar pouco tempo, né? Dependendo da posologia que vai ser indicada. Segundo, porque, como a gente acabou de falar, a dose precisa ser individualizada. Como que eu vou individualizar a dose de um paciente vendo ele daqui a 3 meses? Então, pode ser que durante esses 3 meses, se ele estiver fazendo uma dose extremamente elevada para ele, isso aí vai ter consequências que vão ser difíceis de se reverter depois de 3 meses. Então, eu falo para os meus pacientes voltarem a cada mês, pelo menos nos 6 primeiros meses, até eu encontrar a dose ideal para ele, saber exatamente o que ele está tendo de efeitos positivos, efeitos negativos, enfim. Pode ser que o paciente esteja tratando também uma obesidade, eu vou ter que fazer controle de outras medicações. E aí, nesse período, eu vou trabalhar principalmente com exames laboratoriais, vou ter que fazer um controle do hematócrito desse paciente, porque a gente sabe que a testosterona eleva a produção de eritropoetina e isso faz com que haja uma maior produção de células vermelhas no sangue, e isso pode deixar o sangue um pouco mais viscoso. Um sangue muito viscoso pode levar a um aumento de risco para eventos trombóticos e tal. Então, isso tem que ser controlado. A gente não pode deixar o hematócrito passar ali de 54%, né? Então, isso tem que ser bem acompanhado. Além disso, vou ter que dosar todos os hormônios sexuais desse meu paciente, função renal, que pode se alterar em função do aumento de transcrição proteica, então, eventualmente, ureia, creatinina podem aumentar, isso é até esperado que aumente até um certo nível,
num paciente que está em uso de testosterona. Função hepática, a gente sabe que testosterona injetável dificilmente vai causar alguma sobrecarga hepática, mas isso é importante de ser avaliado. Níveis de colesterol, perfil lipídico, a gente sabe que a testosterona pode afetar tanto HDL, no sentido de diminuir os níveis, quanto LDL, no sentido de aumentar os níveis. Então, esse paciente pode eventualmente precisar de fazer uso de alguma estatina para controlar perfil lipídico. Mas mesmo, eu vou fazer um adendo, se esse paciente está em TRT, a chance desses efeitos adversos acontecerem é bem menor, porque a gente está falando de uma testosterona a nível fisiológico, né? Sim. Pode acontecer ali algum nível de alteração, mas é uma alteração ainda que é controlada, é previsível do ponto de vista de cuidado, né? Perfeito. Tem inclusive um estudo, que é o estudo Traverse, de 2023, foi publicado no New England, e ele comparou 5.000 homens em uso de testosterona com placebo para avaliar desfecho cardiovascular. E chegaram à conclusão de que o uso de testosterona em níveis fisiológicos não aumenta morte por eventos cardiovasculares como infarto e AVC. Inclusive, o percentual de mortes no grupo placebo foi maior, mas foi 0,3% a mais, não foi tão significativo assim. Então, sobre essa questão, que havia uma grande polêmica e um medo sobre esses eventos cardiovasculares, porque de fato a gente vê isso muito acontecer em atletas que fazem uso suprafisiológico, né? Mas esses atletas geralmente usam não só testosterona, como outras substâncias derivadas da testosterona e em níveis extremamente elevados, né? Em doses, gramas por semana que a gente está falando. E aí já é uma outra história. Agora, o uso fisiológico, ele não traz esse tipo de risco. Perfeito. Bom, é um tema complexo, é um tema polêmico, mas eu acho que a gente conseguiu navegar pelos aspectos principais de dúvidas que chegam no consultório. A gente vai ter que marcar uma segunda conversa para aprofundar mais ainda. Eu acho que a gente tem que falar também, Ivan, sobre os peptídeos, porque eu recebo muito vídeo dos meus pacientes. Dani, o peptídeo, isso daqui é um tema complexo e que a gente precisa realmente trazer informação de qualidade, do mesmo jeito que a gente fez aqui agora, com a terapia de reposição de testosterona, com o uso fisiológico, com esse acompanhamento bem feito e pautado no que existe de diretriz médica, né? A gente sabe que existem doenças que vão levar à queda de qualidade de vida associada à diminuição da testosterona. Vamos, eu acho que a gente conseguiu fazer uma visão geral, aprofundar em alguns tópicos. O assunto é extenso e é muito importante, né, a gente discutir isso, pegar visões diferentes de quem trabalha com isso. Os estudos estão aí, mas a experiência clínica de profissionais que trabalham com isso de uma maneira séria e responsável é muito importante. Então, obrigado pelo convite. Foi uma honra poder discutir esse assunto aqui com você. E eu espero poder contribuir novamente num eventual podcast que a gente faça novamente. Pode ter certeza que a gente vai fazer isso acontecer. Tá bom? Bom, muito obrigada pela sua presença, por ter compartilhado tanto conhecimento. Tenho certeza que o pessoal aí que está nos ouvindo também aprendeu bastante aqui hoje. Eu que agradeço. Se eu puder deixar um recado, é o seguinte: testosterona, terapia de reposição de testosterona, tem que ser feita com acompanhamento médico, pessoal. Eu sei que testosterona é acessível, quem quiser consegue comprar, mas os benefícios que ela pode te trazer nem sempre são proporcionais aos riscos que ela pode te causar. Então, façam isso com acompanhamento médico, com quem entende do assunto, com responsabilidade, tá? Sempre a mínima dose possível para o maior benefício possível, tá? Sempre pensar dessa forma. Nunca
aumente a dose pensando que você vai aumentar proporcionalmente os benefícios. Não é assim que ocorre. Geralmente, quando você aumenta a dose, você aumenta os riscos e não necessariamente aumenta os benefícios. Fantástico, perfeito. Bom, e aonde que o pessoal pode te encontrar na sua prática clínica? Você não é de São Paulo, né? Eu já dei esse spoiler. Fala pra gente onde que a gente pode te achar nas redes sociais e onde você trabalha. Eu sou de Goiânia, atendo em Goiânia e atendo online para todo o Brasil e para todo mundo também. E podem me encontrar no Instagram, @Dr. Ivan Porto. Vamos deixar também na legenda do podcast, o pessoal que quiser saber mais, conhecer mais o trabalho do Dr. Ivan lá em Goiânia. Então, vai ficar aí para vocês. Obrigado. Pessoal, muito obrigada por terem participado, visto aqui o nosso programa. Esse que é o Orlecast, que é esse projeto que tem como objetivo trazer informação de qualidade para vocês, desmistificar temas polêmicos, buscando aí o maior entendimento sobre saúde, longevidade e performance. Muito obrigada.